Desde que o primeiro ser humano ergueu uma pedra para se defender, algo acordou. Algo antigo, primordial, uma sombra silenciosa que desde então jamais nos abandonou. Ela não veste farda, não carrega bandeira, não tem rosto e, no entanto, vive dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. A guerra. Ela não é uma invenção moderna, nem um erro recente da humanidade. A guerra é tão velha quanto o próprio sopro da vida. Ela não nasceu com pólvora, nem com espadas. Ela nasceu no instante em que o primeiro olhar desconfiado encontrou o outro. No instante em que o medo do desconhecido cruzou caminho com o desejo de sobreviver. E desde então, ela se arrasta pela história, pintando de vermelho as páginas do tempo, escrevendo seus próprios capítulos de dor, destruição e silêncio. Um silêncio ensurdecedor que ecoa muito além dos campos de batalha, porque no fundo ela nunca ficou restrita a eles. Ela vive no olhar que julga, na palavra que separa, na mão que aponta, no desejo inconsciente de ver o outro cair, para que eu me sinta mais forte, mais certo, mais inteiro. E quando olhamos para os livros de história, é fácil rotular tudo isso como loucura, como estupidez humana. Mas será só isso? Porque por mais que doa admitir, talvez a guerra não seja apenas um erro. Talvez ela seja um espelho, um reflexo cruel, um lembrete incômodo de que, por trás das roupas, das tecnologias, dos discursos de paz, ainda carregamos algo selvagem, algo programado, algo que não escolhemos, mas que habita o próprio DNA da vida. E se a guerra não for um desvio, mas parte do caminho, se não for um defeito, mas uma engrenagem secreta no mecanismo que move não só o ser humano, mas todo o cosmos, prepare-se, porque essa reflexão não será confortável. E talvez, depois de atravessar essa jornada, você jamais consiga olhar para a natureza, para o mundo ou para si mesmo da mesma forma. Vivemos cercados de concreto, escondidos atrás de telas, embalados pela falsa sensação de que somos seres superiores, civilizados, evoluídos. Inventamos a internet, aprimoramos a medicina, dominamos os céus e gostamos de acreditar que deixamos para trás nossa selvageria, nosso lado primitivo, como se ele fosse apenas um vestígio distante de um passado bruto e ignorante. Mas tudo isso é uma mentira confortável, uma camada fina, tão frágil quanto o vidro, e basta um leve estilhaço, um colapso econômico, um desastre natural, um apagão, uma eleição conturbada, e a máscara cai. A civilização que parecia sólida racha, e o que surge por trás é aquilo que sempre esteve escondido. O instinto, o predador, o animal. Olhe ao redor, está mais perto do que você imagina. Está na fúria do trânsito, no ódio gratuito que transborda nas redes sociais, na discussão sem sentido em uma fila de supermercado, na mão que se fecha em punho, no olhar que destila ameaça. O roteiro é sempre o mesmo: território, ego, defesa, ataque, uma coreografia ancestral, disfarçada sob a fantasia da civilização. Mas há uma verdade que poucos suportam encarar. A guerra não começa quando uma bomba explode, quando uma arma dispara ou quando uma bandeira é hasteada. A guerra começa muito antes. Ela nasce no silêncio da mente, no olhar que não confia, no medo do outro, na convicção silenciosa de que se eu não atacar primeiro, serei destruído. E por mais que tentemos negar, o código é o mesmo. O mesmo que faz o leão proteger seu território na savana. O mesmo que faz a formiga invadir, saquear e destruir colônias vizinhas. O mesmo que transforma um vírus em uma máquina de infiltração, dominação e multiplicação. A guerra não é uma anomalia humana. Ela é uma expressão da própria lógica que rege a vida. Somos parte do mesmo teatro biológico.
do mesmo script invisível que comanda espécies, sistemas, civilizações e até galáxias. Por mais que pintemos a guerra como um erro, como um fracasso da razão, talvez ela não seja isso. Talvez ela seja um reflexo inevitável, uma extensão natural da programação secreta que mantém a vida funcionando, porque a própria existência é conflito. A célula luta contra o vírus, o predador luta contra a presa, o fogo destrói para que a floresta renasça, até as estrelas só nascem da morte violenta de outras. Negar isso é como tampar os olhos diante de um incêndio, na esperança infantil de que se eu não olhar, ele não me queima. Mas a verdade é simples e brutal. A guerra nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de cada um. Imagine por um instante olhar para a vida não como poesia, não como um sopro divino, mas como um sistema, um código, um programa matemático rodando silenciosamente há bilhões de anos. Imagine encarar a existência não com os olhos encantados de quem busca beleza, mas com o olhar frio e clínico de quem enxerga padrões, estruturas, algoritmos ocultos. Se você tiver coragem de fazer isso, perceberá uma verdade desconfortável. A natureza não é romântica, ela é brutal, impiedosa, fria e, ao mesmo tempo, absurdamente eficiente. O nascimento de uma estrela exige a morte violenta de outra. A floresta só se renova quando o fogo devora, destrói e reduz tudo a cinzas. O predador existe porque a presa existe, e a presa evolui justamente porque é caçada, perseguida, pressionada até o limite. O equilíbrio da vida não é construído sobre a harmonia, é construído sobre o conflito, sobre a tensão, sobre a batalha constante entre forças opostas. E se isso é verdade para o cosmos, para os ecossistemas, para as galáxias, para as células, por que exatamente seria diferente para nós? A guerra não surge do nada, ela não brota por acaso. Ela não é um erro isolado da raça humana, ela é o resultado inevitável de um mecanismo muito mais antigo do que qualquer civilização. Um mecanismo que não pergunta se você gosta dele, não pede sua permissão. Ele simplesmente opera. Uma lógica crua, matemática e negociável. Competição por recursos, domínio de território, supremacia genética, preservação do próprio grupo, em detrimento de qualquer outro. Gostemos ou não, a guerra não é apenas uma escolha humana. Ela é a manifestação física de um padrão que se repete em absolutamente todas as escalas da realidade, da célula ao império. Quer uma prova? Observe o próprio corpo humano. Nosso sistema imunológico é uma máquina de guerra, uma inteligência de defesa programada para atacar, neutralizar, destruir qualquer invasor que ameace a soberania desse território chamado organismo. Cada vírus que entra é identificado, marcado e eliminado. Cada célula cancerígena que tenta proliferar é atacada com ferocidade, numa batalha microscópica que decide todos os dias entre a vida e a morte. Você é feito de guerra. Sua própria existência depende de batalhas invisíveis travadas a cada segundo dentro de você. O conflito não é um acidente. É parte do código da vida. E talvez seja a hora de aceitar uma verdade ainda mais perturbadora. A paz nunca foi o estado natural da humanidade. A paz é a exceção. Um breve armistício entre ciclos inevitáveis de conflito, tensão e reorganização. Porque, no fundo, a vida não premia os mais bondosos. Ela recompensa os mais adaptáveis. E, muitas vezes, adaptar-se significa lutar. Mas, se tudo isso é verdade, surge uma pergunta que queima como ferro em brasa.
Uma pergunta que, por mais que tentemos ignorar, lateja no fundo da consciência como uma ferida que nunca cicatriza. Estamos condenados? Se a guerra faz parte da estrutura da vida, se ela está entranhada no próprio código que sustenta a existência, ela é, então, inevitável? Estamos fadados a repetir, geração após geração, os mesmos ciclos de destruição, dor e reconstrução? Ou existe uma saída? Quando olhamos profundamente, sem ilusões, sem romantismo, percebemos algo perturbador, mas também revelador. O mesmo código que gera conflito também gera evolução. O mesmo fogo que destrói, purifica. O mesmo atrito que machuca, molda. A tensão não é apenas ruído. Ela é a engrenagem secreta que faz o universo se mover. Sem o caos, não há ordem. Sem a tempestade, não há céu limpo. Sem o atrito, não há crescimento. É na resistência que o músculo se fortalece. É no desconforto que a mente se expande. É na luta contra si mesmo que nasce qualquer forma de transcendência. Talvez então o erro nunca tenha estado na existência do conflito, mas na nossa incapacidade de transformá-lo, de entender sua natureza, de transcender sua expressão mais primitiva. Porque o problema não é o impulso é natural. O problema é a inconsciência sobre ele. É agir no automático, é ser refém do próprio instinto, sem nunca questioná-lo, sem nunca olhar para ele de frente. E é justamente aqui que reside o divisor de águas. O que diferencia o ser humano dos outros animais não é a ausência de instinto, mas que a capacidade de observar o próprio instinto, de questioná-lo, de escolher, de conscientemente decidir não ser um escravo do próprio código biológico. Mas essa é a parte mais difícil, porque exige olhar no espelho e aceitar que o mal que vemos no mundo também vive dentro de nós. Que o campo de batalha não está apenas nas fronteiras dos países, mas dentro da nossa própria mente, dentro do olhar que julga, da palavra que separa, do desejo inconsciente de que o outro desapareça, só para que eu me sinta mais certo, mais seguro, mais inteiro. A verdade é brutal. Toda guerra externa é apenas a extensão de uma guerra interna, não resolvida. E se quisermos de fato quebrar esse ciclo, não é o mundo que precisa mudar, somos nós, porque o campo de batalha mais difícil sempre foi e sempre será dentro de nós mesmos. Então, as guerras são atos de estupidez humana ou são apenas sintomas inevitáveis de uma programação que vem do próprio tecido da existência? Talvez sejam as duas coisas. Estúpido é quem vive sem perceber que está jogando um jogo que não entende, que é peça de um tabuleiro que nunca questionou, que repete movimentos, repete discursos, repete conflitos, sem jamais se perguntar por quê, por quem, para quê. Mas sábio é aquele que, ao enxergar a regra oculta, o código invisível que rege a vida, entende que a batalha mais importante não é contra o outro, é contra si mesmo. Porque a guerra mais difícil não é travada em campos de batalha, nem nas trincheiras, nem nas ruas, nem nas cúpulas de poder. Ela acontece aqui, no silêncio da própria mente, no confronto brutal entre quem você é e quem você se recusa a ser, entre o impulso que quer reagir e a consciência que escolhe observar, entre o ego que quer dominar e a sabedoria que aprende a se dominar. Vencer essa guerra interna é o único caminho real, o único capaz de romper o ciclo que se repete há milênios. Porque no final das contas, enquanto o homem não dominar o próprio caos, será apenas mais uma peça obediente no grande teatro da guerra, que não rege apenas a história humana, mas toda a própria existência. Agora, a pergunta que fica é simples, mas brutal. Você é o soldado ou é o comandante da sua própria guerra?
Se essa reflexão fez sentido para você, te convido a fortalecer esse movimento. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Espalhar essa mensagem pode ser o primeiro passo para acordar mais pessoas desse transe coletivo que chamamos de civilização. E, acima de tudo, gratidão profunda por você estar aqui, por ter coragem de refletir, de questionar, de olhar para dentro. O mundo muda quando você muda, e é uma honra fazer parte desse processo junto com você.